Bem-vindo à palavra de comunhão e participação. Iniciamos o mês de setembro, o temático mês da Bíblia. No dia 30, celebraremos a memória de São Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, que teve o grande mérito de produzir uma tradução das línguas originais da Bíblia para o latim, a assim chamada Vulgata. São Jerônimo assim o fez para popularizar o texto da Escritura Sagrada. Isso possibilitou, sem dúvida, outras traduções e mais facilmente o conhecimento, o estudo da própria Sagrada Escritura. Por essa razão, a Igreja deseja, neste mês, recordar a importância da Bíblia, a Palavra de Deus revelada, que é um dos textos mais importantes do mundo humanamente falando, e para nós, fiéis cristãos, é a luz que conduz nossos passos. Suas inúmeras traduções para os mais diversos idiomas e dialetos são enormes. A sua difusão e estudo nos mais diversos países e culturas demonstra sua força de comunicação. Para nós, católicos, Cristo é o Verbo, a Palavra de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. A Sagrada Escritura e a tradição nos fazem uma promessa de vida humanizada na pessoa de Jesus. Precisamos desta palavra de salvação, pois não podemos viver plenamente sem conhecer verdadeiramente a Deus. A Bíblia é a revelação de Deus numa linguagem humana e compreensível para todos através de séculos. Muito embora tenha sido escrita durante longos períodos não contínuos, ela apresenta-se como uma unidade perfeita e também entre seus diversos autores, mesmo que não tenham se conhecido, existe uma harmonia e coerência iluminadas pelo Espírito Santo, o autor principal da Bíblia. Ela contém diversas formas literárias, história, biografias, poemas, provérbios, cânticos, frases, cartas, leis, instruções e outras inúmeras manifestações literárias do ser humano. Escreveram com a cultura humana, porém inspirados por Deus. Devemos nos perguntar sobre a importância da leitura e do estudo da Bíblia hoje? Ela nos traz respostas para inúmeras perguntas para o ser humano, como: qual o sentido da vida? Como faço para alcançar a felicidade? Por que é tão difícil ser bom? Por que há tanto mal no mundo? Ela nos traz a história da nossa salvação. Em suas páginas e livros encontramos os caminhos para as respostas a todas essas indagações que são absolutamente naturais em nossa vida. Em suas páginas podemos encontrar essa fidelidade do Senhor que nos traz alívio para o inconstante da vida odierna, a futilidade que querem impor na vida do ser humano. É essencial que saibamos, pois, reconhecer a vontade de Deus sobre nossa existência. A proposta do texto sagrado e interpretado pelo magistério da Igreja é justamente essa: explicitar a vontade de Deus sobre o homem e a mulher. O Concílio Vaticano II nos indica alguns critérios sempre válidos para uma interpretação da Sagrada Escritura conforme o Espírito que a inspirou. Antes de tudo, é preciso prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura, pois, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Sagrada Escritura é una em virtude da unidade do desígnio de Deus, do qual Cristo Jesus é o centro e o coração. Podemos ver isso em Lucas 24, 25 a 27, Lucas 24, 44 a 46. É também necessário ler a Escritura no contexto da tradição viva de toda a Igreja. Segundo Orígenes, a Sagrada Escritura é escrita no coração da Igreja antes do que em instrumentos materiais. De fato, a Igreja leva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação da mesma segundo o sentido espiritual.
Ainda mais, um critério é necessário prestar atenção à analogia da fé, ou seja, a unidade de cada uma das verdades da fé entre elas e com o plano integral da revelação e a plenitude da divina economia nele encerrada. Existe, pois, uma unidade inseparável entre a Sagrada Escritura e tradição, porque ambas provêm de uma mesma fonte. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição relacionam-se e comunicam-se intimamente entre si, porque, surgindo ambas da mesma fonte, de certo modo se fundem e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura contém a Palavra de Deus enquanto consignada por escrito sob a inspiração do Espírito Santo. A Sagrada Escritura, por seu lado, transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a Palavra de Deus, confiada aos apóstolos por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo, para que com a luz do Espírito da verdade aguardem, exponham e difundam fielmente na sua pregação, onde se segue que a Igreja não tira somente de um livro a certeza de todas as coisas reveladas. Por isso se devem receber e venerar ambas com igual afeto de piedade e revelação. Dei Verbo, número 9. Devemos deixar evidente e claro que é no contexto eclesial onde se permite que a Sagrada Escritura seja compreendida como autêntica Palavra de Deus que se torna guia, norma e regra para a vida da Igreja e o crescimento espiritual dos fiéis batizados. A nossa adesão à Trindade passa pela valorização da Lexio Divina, aqui no Brasil chamada de leitura orante da Sagrada Escritura. Devemos primeiro ouvi-la, mas ouvir não basta, é preciso meditar, isto é, assimilar. Encontraremos muitas dificuldades, mas rezem para compreender, como exorta Santo Agostinho, porque procurando o auxílio dos exegetas guiados pela Igreja Católica, as dificuldades tornar-se-ão estímulo para uma compreensão maior, levando posteriormente a uma união mais íntima com a Palavra de Deus. Que o mês da Bíblia nos ensine a rezar e meditar bem a palavra revelada de Deus e, consequentemente, à luz do Espírito Santo, colocá-la em prática no dia a dia. Agradeço sua atenção. Deus nos abençoe grandemente.